Programa Revista Rural. Oferecimento Zoetis. Corteva AgriScience, cultivando o progresso. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Stihl, a marca de roçadeiras e motosserras preferida do produtor rural. Olá, amigos! Estamos chegando ao final de mais um ano, né? E você sabe, é hora de assistir algumas das melhores reportagens feitas pela nossa equipe. Que tal? Aposto que você vai curtir essa seleção. Então prepare-se, porque começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada e vamos em frente. Pode ser com a salada, uma fruta, um pãozinho ou até mesmo um doce. O azeite é considerado um ouro líquido, mas muito antes dele chegar aqui na garrafa, passa por diversas etapas no campo. A Revista Rural veio conhecer a história de uma produtora que é sucesso e exemplo de produção. Como começou a história de vocês com as oliveiras e com o azeite? Então, a gente, trabalhava em outras áreas, eu e meu marido, né? Nós tínhamos uma amiga que tinha uma fazenda herdada do pai, que estava começando, ela é uma das pioneiras mesmo, acho que é o primeiro pomar comercial aqui da região. E em 2009 a gente resolveu vir para cá para investir numa terra, mas não pensou, achou que ia ser mais um investimento e que a gente não ia se dedicar a ser um investimento tão integral nosso, pessoal. Mas desde 2009, quando a gente plantou os primeiros 1000 pés, a gente começou a se envolver, vir todos os finais de semana, e faz uns 7 anos, mais ou menos, a gente mudou para cá e realmente mergulhou e está, vamos dizer, todo o nosso tempo dedicado a desenvolver esse projeto aqui, né? Em 2005, a gente plantou então as primeiras árvores em 2009, em 2014 começou a dar as primeiras safras, né, pequenininhas, a gente ainda levou na Epamig, que a gente nem tinha um maquinário. Em 2015 o maquinário estava instalado, a gente já fez a primeira extração aqui do nosso azeite. E desde então a gente vem lutando, fomos plantando mais árvores, né, fomos ampliando um pouco o pomar, diversificando com outras culturas também, mas o carro-chefe continua sendo a oliveira. E a gente foi desenvolvendo muito, por sentir o apelo disso, o turismo, né? Então a gente caprichou um pouco aqui na construção do lagar, fazer um lugar bonito, atrativo, e a gente começou primeiro informalmente a receber pessoas interessadas, é um produto novo, um produto diferente, e isso começou a crescer, até que a gente em 2020 resolveu construir o restaurante, que as pessoas vinham aqui, não tinham o que comer, ficavam só no pãozinho de provar o azeite, ficava complicado, né? E a gente fez esse investimento bem no meio da pandemia, mas acabou dando certo, porque daí também é um espaço bem aberto, que as pessoas ficaram atraídas de vir. Por que vocês escolheram, ou como se deu a escolha da Serra da Mantiqueira? A gente tem aqui uma região riquíssima e com muito turismo, né? Tem esse apelo turístico forte, mas ao mesmo tempo é um ecossistema delicado, né? Montanhoso e muitas vezes, por exemplo, a agropecuária aqui, a gente sente que é uma coisa que é mais perigosa para o meio ambiente, não é tão rentável. A gente achou que a fruticultura, né, foi uma coisa que a gente foi observando, era o caminho mais correto. Não é só a qualidade que atrai os consumidores. A curiosidade despertada em ver como funciona a produção do azeite também é sucesso na fazenda. Eu acho que essa educação do consumidor e essa informação é um dos trabalhos principais que a gente faz, né?
que é fundamental para que a população valorize. Esse ano teve uma alta, né, teve uma queda de produção muito grande na Europa, o preço subiu muito, então talvez o consumidor não estranhe, mas o nosso produto sempre foi um produto mais caro que esse azeite commodity, né? Esse azeite produzido em larga escala, em qualquer país, que vai de um para o outro, fica em tonéis 1, 2, 3 anos, né? Então o nosso a gente procura sempre vender um azeite fresco, produzido no próprio ano, colhido de forma artesanal, manual e, né, processado com todos os cuidados, e explicar, né, para o consumidor por que ele é um produto tão valioso, por que é o ouro líquido, né? Quem vê o produto final pronto mal imagina o trabalho que dá para esse azeite ir lá para o mercado. Requer muita paciência e muito cuidado por parte do produtor, afinal, são muitas etapas aqui no campo. Raoni, qual que é a primeira delas? Por onde eu começo a plantar a oliva? Bom, o primeiro passo é escolher a região correta, né? A oliveira é uma planta que ela precisa de ter frio, né, para ter uma florada, consequentemente uma produção. Então aqui no Sudeste a gente tem que escolher áreas de altitude, né? O nosso frio é muito determinante pela altitude, então quanto mais alto, maiores são as chances de ter frio, consequentemente uma florada. Depois de escolhido isso, a gente tem que ir para a parte de qualidade do terreno, né? Procurar buscar terrenos com possibilidade de mecanização para fazer um bom trabalho de preparo do solo. Isso é fundamental. A oliveira é uma espécie totalmente exigente em correção de solo, né? Uma calagem bem feita, uma fosfatagem bem feita. Então, para isso que seja possível, isso é importante escolher um terreno bem plano, né? O mais plano possível. Além disso, as características, né, do solo, né, as características que a gente vai aprofundando, né? Um solo com tendência mais arenosa ou textura média, sempre é mais preferido do que um solo muito argiloso. O Raoni estava me contando que, em média, uma árvore, para atingir o seu máximo produtivo, leva cerca de 8 anos. Mas é a partir do 4º ano que a primeira florada acontece. Por que leva esse tempo todo? Bom, no primeiro momento, a planta ela primeiro tem que ganhar copa, né? Então ela começa como muda, uma planta com pouca superfície de produção. E os 3 primeiros anos a gente faz a formação da planta, né? A gente forma os galhos da planta, os troncos da planta, os ramos, né, que são onde ela vai dar a florada e a produção. Então, para a gente ter uma planta produtiva, a gente tem que ter uma planta grande, uma planta já com uma área de produção. Então, esse é o básico dos primeiros anos, né, o trabalho que a gente faz nos primeiros anos da produção, da plantação. Em altura, essa árvore chega a quantos metros? Bom, a oliveira cultivada no Brasil, ela está em umas áreas que mais tem o crescimento vegetativo da oliveira se comparar com outras regiões produtivas, né? A gente está numa região que tem muita água, né? Aqui no Sudeste, na Mantiqueira principalmente, então tem muita chuva e tem bastante sol. A gente não tem um inverno que paralisa o crescimento dela como é na Europa. Então assim, se a gente deixar a planta crescendo à vontade, ela chega aí 6, 7 metros, mas não é o que a gente busca dentro do ambiente produtivo. Então, por isso que a gente trabalha muito bem, né, os tratos culturais, principalmente poda, e a gente procura trabalhar ela com 3 metros, 3,5 metros, para facilitar todos os tratos fitossanitários, né, o trabalho de colheita e tudo mais. Essa aqui, por exemplo, quanto tempo tem? Ela já está no máximo produtivo dela? Sim, essa planta já foi plantada em 2011, né, já está indo por 14 anos, e ela já atingiu o seu máximo de produção. Ela já está, né, determinadas plantas aqui, a gente já está colhendo 20 quilos, 15 quilos por planta. E aí, assim, já atingiu o seu ápice, assim, de produção. Quando chega a primeira florada naquela média de 4 anos que a gente estava falando, quantos quilos uma árvore pode chegar? Então, aí varia muito, né, a questão ambiental, localização, mas em média a gente trabalha em torno, às vezes, 10 quilos, 8 quilos por planta, na primeira produção. E com isso eu consigo fazer quantos litros de azeite? Então, a relação, né, 10 kg de fruta te dá, em média, 1 litro de azeite. Então, isso varia, lógico, né, conforme o tempo, a temperatura da safra, a questão climática da safra, mas a relação é em torno de 10% de rendimento em azeite.
acho que, como em qualquer cultura, tomar cuidado com a saúde dos frutos e das plantas é fundamental nesse trabalho de vocês, né? Como que isso funciona aqui no Lic? Bom, isso aí é fundamental para se ter um azeite de qualidade, começa pelo fruto, né? Então, assim, a gente sempre tem que buscar fazer os tratos fitossanitários, né? Pulverizações, também adubação ajuda muito, né, na saúde da planta. Então, mês a mês a gente vai acompanhando, fazendo monitoramento de pragas, monitoramento de doenças, para a gente cuidar das plantas com o maior cuidado possível, para chegar no final a gente ter um fruto excelente para fazer o azeite. Quais são as principais doenças que atacam essa cultura? Então, principalmente a gente tem muita doença fúngica, né? Principalmente antracnose. A gente tem também cercosporiose e repilo. E isso também varia muito conforme a variedade, né? Cada variedade ela tem um comportamento quanto à resistência, né? A tolerância a determinada doença, né? Ou determinada também o comportamento em relação à praga também. Então, assim, isso varia bastante conforme a variedade. Aqui no Lic são 20 hectares plantados para cerca de 7.500 plantas, né? Esse trabalho todo vocês vêm aprimorando ao longo dos tempos, né? Vêm acertando alguns fatores para chegar em números recordes de produção. Sim, sim. São vários os fatores, né, envolvidos na plantação. Primeiro, a escolha do espaçamento, né? São fatores que a gente também está avaliando, né? Está acertando, aprimorando cada vez mais. Aqui a fazenda foi plantada num espaçamento 6x4. Hoje a gente entende que um espaçamento mais aberto é melhor, ajuda muito no aspecto fitossanitário da planta, na questão também da formação do fruto, no teor de azeite, a qualidade do azeite. Então a gente está entendendo que ela gosta de um ambiente com mais sol, mais arejado, mais aberto. Então é isso, a questão do solo, trabalhar o solo, né, avaliar qual o pH adequado para a cultura, teor de fósforo, teor de todos os nutrientes, né? Isso aí assim ao dia a dia, né, vai ensinando bastante, né? A gente olhando fazendo as análises, o monitoramento e olhando a planta, né? Vendo como que está o comportamento dela. Quais são as variedades que vocês trabalham hoje aqui? Aqui principalmente foi plantada a arbequina, a arbosana, são variedades da Espanha. A gente tem também a graplo, que é uma variedade italiana, coronei, que é uma variedade grega. E tem algumas outras variedades que a gente vem testando, né, para trazer um leque maior de possibilidade de variedades, né, que é muito importante também na questão do conhecimento dessas variedades, para ver a relação, né, de doença, dinâmica de pragas, doença de produção, também a composição do azeite. Então a gente tem áreas de teste aqui com outras variedades, mas basicamente a gente trabalha com 5, 6 variedades. A arbequina, aliás, é essa que está na tua mão. Isso aqui De que maneira que a gente identifica e sabe que a minha oliva está saudável, vai gerar um bom azeite e é um fruto bacana? Bom, aqui a gente olhando, né, pelo fruto, a gente vê um fruto tá, né, sem manchas, né, sem perfurações. É um fruto que está pronto assim para fazer um azeite excelente. Então a gente procura fazer um azeite, né, o azeite nosso, o azeite da Mantiqueira, é um azeite premium. A gente busca fazer a colheita no ponto mais verde, né, que é quando a azeitona tem lá as melhores suas propriedades em questão de composição fenólica, composição de ácidos também. Então é o momento mais adequado para a gente fazer um azeite de qualidade. Com bastante gente envolvida, o processo de colheita vem para fechar com chave de ouro a produção a campo. E é preciso estar atento a todas as etapas para perder o mínimo de frutos possível. O primeiro passo é determinar o momento da colheita, né? E aí isso varia de acordo com variedade. A gente procura fazer a colheita sempre no ponto mais verde, né? Quando a azeitona preserva, tem mais as suas características para fazer um azeite premium, um azeite de qualidade. Definido esse ponto, a gente define, né, o talhão dentro da área onde a gente vai começar, quais são os primeiros pontos de colheita, de acordo com a variedade, e aí a gente vai seguindo a colheita, né, dá início à colheita. E aí a gente colhe com o uso de derriçadeiras, né, uma colheita, ainda é uma colheita manual, né, as derriçadeiras vão trabalhando, ajuda muito no rendimento, né, um repasse às vezes na mão. E a colheita é feita, né, a derriça feita em cima dos panos. Os panos depois a gente junta as azeitonas
a gente tira o excesso de folhas delas, né, para colocar na caixa e vai levar para o lagar para fazer a extração. E o importante é que esse processo da colheita e o processo da extração seja feito o quanto antes, o mais rápido possível, para a gente ter um azeite de mais qualidade possível. Questão de época de colheita, é uma vez por ano, é isso? Isso, uma vez por ano. Sempre no verão, né, para a gente aqui na região sudeste, a gente sempre começa, varia conforme o ano, conforme está o clima do ano. Esse ano a gente começou mais cedo, começamos no início de janeiro, mas geralmente a colheita na região da Mantiqueira, no sudeste, ela vai de janeiro até março, às vezes até abril, mas é uma vez ao ano. Qual foi o recorde de colheita aqui, de produção de vocês? A gente teve uma colheita em 2022, a gente chegou a 89 toneladas. Esse ano a gente está esperando uma produção maior, a gente está estimando algo por volta de 100 toneladas. Olha aí, a gente tá vendo a galera colhendo aqui já perto da gente. Em quanto tempo daqui chega lá na área de extração? A gente está na colheita, né? A gente vai juntar essas azeitonas, depois vai tirar o excesso de folhas, botar ela em caixas e aí leva para o trator e está levando para o lagar por média 1 hora mais ou menos para a gente começar o processo de extração. Bom, pessoal, nós estamos chegando à parte final da produção. Aqui a oliva vai virar azeite, é isso? É isso mesmo. Ela vai chegar do campo, né, do pomar, em caixas de colheita. A gente vai pesar, porque depois para ver a relação aqui entre o peso da fruta e o resultado final em azeite. E aí depois de pesada a gente joga a fruta nessa moega de recepção, tá? Ela vai subir por essa esteira elevatória, vai passar por uma desfolhadora, depois pela esteira de lavagem, né? E vai cair ali no fundo de uma segunda moega, que já é a moega onde ela está lavada, e ela vai ser levada já para dentro da área de produção, que está toda fechada, lá onde a azeitona vai ser então processada, né? Vai passar por um moinho que vai amassar toda a azeitona, inclusive o caroço vai se transformar numa pasta com os caquinhos de caroço dentro. Vão para uma batedora e nessa batedora vai começar a soltar o azeite que está principalmente na polpa da azeitona, né? E aí nós temos 2 centrífugas que em 2 momentos fazem o processo de separação, né? Por centrifugação, o azeite, que é mais leve, fica no centro, depois a água, depois a parte sólida, né? O bagaço e a água sai, né, colocado para fora, depois é levado para compostagem. E o azeite passa numa segunda centrífuga que vai fazer o polimento, né, uma limpeza mais fina desse azeite, que depois vai ser filtrado e estocado em tanques para depois ir para o envase. Esse azeite que a gente vê ali dentro escorrendo, né, pingando, é o mais puro que tem. Ele é um azeite extra virgem, né, de plantas recém-colhidas, né, tem algumas horas que foram colhidas. Ele está saindo da máquina, ele está muito potente, né, ele ainda vai ter que dar uma acalmada, uma sentada e a filtragem também, né, mas de fato é o azeite realmente que está no ponto máximo de suas qualidades. Vera, uma curiosidade. Para quem não conhece, está pela primeira vez vendo. Qual que é o ponto que se separa o que vai virar uma azeitona comercial, que vai para o mercado, e o que vai virar esse extrato que vai virar o azeite? Então, a azeitona de mesa, como nós falamos, qualquer azeitona pode ir para a mesa, a gente fazer uma conserva, daí ela vai ter que ser... A gente faz aqui o tratamento artesanal dela com água, vinagre, faz uma conserva dela, né? Demora uns 4 meses trocando essa conserva, faz o processo fermentativo, chega a azeitona de mesa, né? Agora, gente, o nosso foco principal é a azeitona para azeite. Qual é a diferença? Qualquer uma pode virar azeite ou pode virar azeitona de mesa, mas geralmente se escolhem variedades para mesa mais gorduchas, né, que ficam mais bonitas e uma relação custo-benefício melhor entre caroço e polpa, né? E já para a produção de azeite são selecionadas aquelas que têm maior teor de azeite na polpa, né? Mas qualquer uma delas a gente pode usar uma destinação ou outra, tá certo? E uma outra coisa interessante também que muito pouca gente sabe e conhece a azeitona de mesa preta e verde, né? E é a mesma azeitona que foi colocada na conserva em diferentes pontos de maturação. A azeitona verde está verde e a azeitona preta já está mais madura, então a gente vê que ela é mais molinha, né? Visando a disseminação da cultura e também para dar suporte aos produtores, foi criada a Assolive,
uma associação que une quem planta, cultiva e colhe as olivas. Como é um produto novo, né, a gente tem vários desafios da parte agronômica principalmente, mas toda essa parte também que eu digo de educação do consumidor, apresentar o que é esse azeite fresco, de fato extra virgem, a gente achou que era fundamental ter uma associação, né, que desse suporte aos produtores, tanto nessa parte agronômica quanto nessa parte de educação do consumidor, que é um investimento também que a associação nos apoia bastante, né? Hoje a gente tem uns 35 produtores que estão associados aqui na região, mas temos outros produtores também. E a associação realiza eventos, às vezes eventos mais para o público em geral, às vezes eventos mais técnicos, né? E isso que vai fazendo, isso é fundamental, acho que sempre esse associativismo do produtor rural é fundamental, principalmente para uma cultura que está se estabelecendo, que está começando, né? Que tem ainda tudo por fazer. Ô Vera, depois que então vocês têm o produto finalizado, envasado, para onde hoje vocês vendem? Qual é o mercado hoje da Ulic? Então, hoje a nossa produção de azeite é vendida 80% aqui no próprio Lagar. Eu acho que esse foi a grande pulo do gato nosso que fez fechar as contas, né? E tem esse apelo de um produto regional aqui para o turista que vem, conhece todo o processo, degusta, escolhe o azeite que quer comprar, mais suave, mais picante, os aromatizados, e tem a lojinha de fábrica também ele leva. Então acaba sendo um serviço completo que agrega bastante mais valor, porque é um produto caro, um produto que depois se você for para transporte, distribuição, restaurante, fica meio inviável, né? Então a nossa saída é essa, venda direta, casada com essa experiência que é estar aqui na fazenda, conhecer o processo, fazer a degustação, almoçar e aí fazer sua comprinha na lojinha, né? Que tem os azeites e outros produtos aqui da fazenda e outros produtos regionais. Além daqui, vamos dizer, os outros 20%, a gente vende principalmente nos mercadinhos aqui da região, né? Empórios delicatessen aqui da região, que atende basicamente o público turista, e uma percentual mínimo para as capitais, São Paulo e Belo Horizonte, mas é praticamente bem minoritário. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande a sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marciano Ataíde da Costa, Valmir Cipriano, Sandro Axel Solano, Roberto Rezende Pereira, Carlos Henrique Benga, Adriano Medeiros, Damião Abel, Valmir Carvalho, Júnior Fernandes, Carlos Almeida e Benedito Seixas Ferro. E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Concorde comigo, não dá para viver sem batata, né? Esse produto, popular em praticamente todas as culturas, tem demanda garantida em qualquer canto do planeta. No Brasil, não é diferente, e novas formas para potencializar a sua produção são sempre muito bem-vindas. Para facilitar a propagação e baratear os custos de produção, o Instituto Agronômico de São Paulo desenvolveu uma nova técnica de produção de brotos de batata semente. É uma tecnologia desenvolvida pelo IAC, criando uma acessibilidade muito maior ao produtor e trazendo uma economia não só no processo produtivo, mas também na escala onde ela é fornecida para os grandes centros de consumo. A tecnologia possibilita aproveitar centenas de toneladas de brotos colhidos de lotes de batata semente básica, que são descartados anualmente. Mas como isso funciona?
quem explica é o responsável pela técnica. A tecnologia do broto batata semente, né? Porque passa então o broto, esse material que estava sendo descartado, perdido, ele passa a ser semente. Então nós temos a chance de ter a produção da batata semente aumentada. É uma redução de divisas por país, porque o Brasil depende da importação da batata semente em grande escala. Então o que você teria de alternativa para multiplicar, para aumentar o lote da sua semente? Ou a cultura de tecido, que envolve toda uma tecnologia de laboratório, de mão de obra qualificada para chegar no seu material de propagação. Ou você tem o broto, desde que ele seja desbrotado de uma batata semente básica, livre de vírus. Fazer o aumento da semente básica, livre de vírus, foi a missão que eu recebi do meu chefe, Dr. Álvaro Santos Costa, o nosso líder virologista, quando logo no início, em 78, ele falou assim: olha, seu trabalho aqui vai ser com virose da batata. Nós vimos o potencial do broto que estava sendo descartado, e esse broto que eu digo, são centenas de milhares, são toneladas de broto que está sendo descartado, como sem uso, descarte, poluindo. E quando é semente que está sendo jogada fora, porque está sendo desbrotado no material que importou, que comprou em moeda que nós não temos, em dólar, para trazer o material pela sanidade. Dentre as inúmeras vantagens de produzir a batata semente a partir do broto, está a redução do risco de introdução de pragas do solo. Com a técnica, é possível produzir mudas totalmente livres de vírus. Nós passamos aqui por um monitoramento imunológico, onde nós mostramos o teste ELISA, que é periodicamente acompanhado nessa produção. Então nós fazemos o teste para os principais vírus da batata e temos encontrado zero, mas esse zero de virose não é só de visão e de boca, é com a diagnose imunológica, de forma que o material que é colhido aqui, que é a semente que vai para o campo no ano seguinte, está com toda essa segurança sanitária. Nós estamos aqui mostrando a capacidade, a contribuição efetiva que a ciência e a tecnologia pública, no caso gerado pela Secretaria da Agricultura, através dos seus institutos de pesquisa, pode oferecer ao produtor com essa contribuição, tanto social, econômica e, vamos dizer, também ambiental. Os ganhos são grandes em produtividade, em custo de plantio e até em sustentabilidade. Quem confirma isso é o próprio produtor, que já vem colhendo frutos dessa tecnologia. A gente importa a batata e o broto que seria descartado a gente reutiliza ele, a gente separa ele da batata importada, traz para o telado e planta ele, gerando mini tubérculos a partir do broto da batata importada. A gente vem apostando nesse projeto, que é um projeto que está dando uma batata muito boa, um nível de semente muito bom. E esse projeto mostra bastante uma redução bem significativa em investimento comparado à cultura de tecido. Além da redução de custo que a gente vem enxergando, a gente também vem enxergando a fidelidade genética, a gente sabe o que a gente está produzindo, qual que vai ser o nosso material base de batata. Nós vamos ter condições aqui de poder oferecer a produção de um produto que era originado do descarte. A produção do quê? Do mini tubérculo batata semente. Mini tubérculo batata semente hoje você está falando em torno de 70 a quase R$1 a unidade. E quem estiver interessado em produzir batatas com a nova tecnologia, é só copiar os contatos que estão aí na sua telinha. Então não perca tempo e anote aí. Programa Revista Rural. Oferecimento Jato, novos tempos, novas soluções. Coima, soluções a serviço de quem produz.
Família Fox, a escolha número 1 dos agricultores na proteção da soja. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Do desenvolvimento de fungicidas no laboratório ao tratamento das sementes na lavoura. Todos os cuidados com a saúde da soja têm um só objetivo: garantir a melhor colheita possível para os produtores. O tratamento de semente no Brasil existe há cerca de 3 décadas. Mas nos últimos 10 anos, o tratamento de sementes industrial tem ganhado força na agricultura nacional. Uma das grandes mudanças que houve no tratamento de sementes foi o aumento da utilização do tratamento de semente industrial. E por que o agricultor cada vez mais tem utilizado o tratamento de semente industrial? Porque facilita na hora da velocidade de plantio, ajuda o produto já estar pronto e diminui o número de pessoas fazendo esse ato de tratamento de sementes na própria fazenda. Essa questão do on-farm ainda existe no Brasil, mas essa balança tem sido equilibrada. Com certeza, cada vez mais diminuindo as pessoas no campo, o número de pessoas fazendo o tratamento de on-farm diminui a cada dia. E com isso o tratamento industrial se torna cada vez mais utilizado. Pelo perfil do produtor, Érico, o que vocês determinam importante para esse crescimento do TSI na agricultura brasileira? Primeiro, cada dia mais está havendo uma mudança de gerações, né? Gerações muito mais focadas na negociação, em atividades de fazer a comercialização do grão, trazer novas tecnologias. Além disso, o tratamento de semente industrial evoluiu com vários produtos, e um produto importante disso é o tratamento de semente fúngico, diminuindo a dose e fazendo com que facilite o tratamento de semente industrial no campo. Também se ganha tempo, se pensar no ciclo completo, você usar o TSI ao invés de adotar a prática do on-farm? Facilita muito a atividade de plantio, é uma atividade extremamente importante, onde a gente está aguardando a chuva ou havendo um espaço para você fazer o plantio. Você já tendo a semente tratada, adquirindo essa semente tratada, isso facilita e a velocidade de plantio aumenta consideravelmente. A proporção on-farm TSI, ela já chegou de ser 80 a 20, né, para o on-farm. Hoje já está ali 45, 55. Vocês acreditam que o próximo passo é uma virada de chave e a maioria realmente partir para a compra de sementes já tratadas? Para a cultura da soja, a gente acredita que essa participação pode chegar até 80% no futuro, mas sempre você vai ter os seus 20% do tratamento de sementes on-farm. No milho, o TSI ele já é líder, né? No milho já é 100%. A Corteva hoje disponibiliza ao agricultor 100% da semente tratada para o agricultor, facilitando todo o plantio na cultura do milho. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Eren Jäger, Francisco Faria, Gilberto Barbosa, Fátima Lúcia Andrade de Melo, João Pereira Diniz, José Zósimo Oliveira, Gilberto Braga, Marcos Nunes, Carlos Brandão de Almeida, Eudenir Francisco dos Santos. E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente.
Trazido para o Brasil por imigrantes italianos em 1910, o figo roxo passou a ser cultivado com a finalidade comercial no município de Valinhos, em São Paulo. E desde então, através da agricultura familiar, o cultivo continua pela região, mostrando potencial e tradição. Nós estamos rodeadas de figos por aqui. Sim. Mas não é do dia para noite que começa, né? Não. Nós estamos rodeadas de figo. Essa é uma das quadras, né, do sítio. Ele já está na colheita da metade para o fim, né? Então aqui já está terminando, mas temos colheita todos os dias. Todos os dias. E como escolher o lugar mais adequado para poder plantar? O solo, o clima, a época? O figo você planta e ele vai ficar alguns anos. Você não vai plantar ele toda vez que vai dar. O pé de figo, ele fica aí vários anos, né? Alguns morrem no decorrer do período, então eles são replantados antes. E determinada de época em época, 5, 6 anos, eles são realmente extintos e feito novo plantio. Hoje o que é feito? O figo ele é podado, tá vendo os talos mais grossos, ele tem a poda e da poda vão saindo os brotos. Você vê que os figos eles vão dando entre as folhas, à medida que ele vai crescendo, e o galho e o figo, então nós vamos fazendo a colheita, tá, dos figos roxos. Esse esbranquiçado é o sulfato de cobre com o cal, que é passado para proteção das folhas, porque a folha não pode secar, tá? Ela tem que proteger o fruto e também do fruto. Para quem vai começar assim do zero, qual seria a época mais indicada e vocês indicam a muda ou a semente? Figo é muda, né? Toda vez que eu podo um pé de figo, esse galho que sai, eles são feitos muda, né? Eles são podados e colocados em embalagens com terra fértil. E aí, depois que ele brota, ele é inserido na terra. Essa época agora, de final de dezembro, início de janeiro, foi uma época boa de plantio, né? Mês de dezembro, calor, mas aí você necessita de muita adubação, esterco e água, né? Se você andar pela região, você vai ver que tem bastante chácaras que estão com os figos pequenininhos, né? Que é recém-plantio. Aqui eu tô vendo figos bem graúdos, mas como vocês sabem o momento certo de colher? Tem alguma aparência, um tempo? O figo mais roxo é o figo que tá bom para colheita. Você vê, esse aqui é um figo que tá um pouco danificado, né? Devido ao clima e tudo mais. E aqui nós temos figos que estão prontos para colheita. Ó, esse figo estará bom para colheita amanhã. É o roxeado do figo. Ele não pode trincar, né? Essa flor dele, ela não pode estar trincada. E quanto maior e mais roxo, melhor. E quais são os cuidados assim que vocês precisam ter aqui com pragas e doenças? O figo é uma fruta que, devido à exportação, no Brasil também ele tem critérios bem rigorosos quanto a inseticidas, pesticidas e tudo mais. Eu tenho que ter cuidado com a mosca do figo e para isso eu não posso ter uma roça suja com resto de fruta ou cascas. Ela tem que estar limpa. Não posso ter vestígio nem nada que acumule mosca, para que eu não tenha problema do figo azedar. Né? Porque a mosca, ela sentou naquela florzinha, já era. Não tem mais jeito. Com relação à irrigação, como que funciona? Eu não preciso irrigar em épocas de chuva. Nós temos mês de dezembro, janeiro, que são meses com bastante chuva, né? Pelo menos climaticamente nós teríamos que ter. Então eu não preciso. Mas como a gente tem poda escalonada, então eu tenho quadras de figo aguardando poda, tenho quadras de figo que não iniciou a colheita ainda. Quando chegar a época de estiagem, junho, julho, que eu também colho figo, eu preciso de irrigação. E como que funciona a poda? A poda, a partir do momento que os pés, eu falei para você que esses pés eles estão meia vida, né? De meia vida para diante. Ele vai crescendo, então o figo ele já não vai tendo mais sabor.
Ele vai não é secando, ele já não tem aquele sabor gostoso, molhadinho. Está na época de poda, as folhas também já caíram todas, então você vem de uniforme, né? E faz toda a poda, deixando só o caule dele, o pé, o tronco que está na terra. E tem uma expectativa de quanto em quanto tempo é feito isso? 1 ano, uma vez por ano, mas eu faço poda escalonada, então eu tenho figo o ano todo. Né? Eu podro uma quadra, eu vou colhendo, quando essa quadra está quase terminando, que é o caso, eu vou iniciar uma outra quadra e já estou preparando uma outra para poda. E a quantidade que é colhida, mais ou menos, vocês sabem dizer? Olha, agora na época de safra eu cheguei a colher 800 caixas por dia. Dá pra gente dizer que tem alguma fase que demanda maior atenção de quem está cultivando o figo? A fase das chuvas. Né? A chuva e o sol, ela pode desencadear a mosca do figo por conta da umidade. Então, quando chove vários dias seguidos, eu tenho que me preocupar mais. E não existe eu não posso estar usando nenhum tipo de veneno, né, inseticida, para que controle a mosca. O figo ele não aceita nenhum tipo, igual morango, goiaba, né, que existe muita pulverização, o figo não. A gente passa o sulfato e o cal para proteção. No sítio São Luís, a produção segue em constante diversificação e a venda dos produtos é feita no Ceasa de Campinas e no Ceagesp de São Paulo. A minha família começou aqui em 63, só como produtor de uva, porque é o que eles tinham de experiência, né, de trabalhos anteriores. E essa uva, ela perdurou durante muitos anos. Ainda nós, como adolescente, trabalhamos na lavoura de uva, Niágara. E depois se viu a necessidade de mudança, porque a uva ela só dá uma colheita por ano. Né? Não existe poda escalonada, eu podo e colho a mesma época toda a plantação. E aí nós começamos com a goiaba, né? E depois com o figo. Isso foi em 92, 93, que foi fazendo essa diversificação até a uva realmente ser extinta. De tudo que vocês produzem hoje, o que dá maior retorno para vocês? São os figos? O figo. Resumindo em uma palavra, o que significa ser uma produtora rural aí de geração em geração? Eu acho que é uma paz, né? É uma tranquilidade estar aqui na terra, cultivando a terra. Mas é uma preocupação porque nós não teremos sucessores, né? Sucessores da roça não temos. Então ela vai terminar na nossa geração mesmo, na minha e dos meus irmãos. Se pudesse dar uma dica para quem pensa em produzir figos, qual seria? Que ele faça a produção na agricultura familiar, né? Porque senão a coisa já sai um pouquinho do contexto da agricultura familiar. Então se torna uma grande empresa e você necessita de mão de obra. E a mão de obra para essa cultura, ela está bastante escassa. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Petrônio José Marques, Genildo Rodrigues, Varley Roberto, Eliseu Manzano, Flávio Tanos, Jesse Souza, Flávio Inácio, Ivan Cordelo, Nara Santos. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Programa Revista Rural. Oferecimento Massey Ferguson, Born to Farm. Tortuga, uma marca DSM Firmenich. 50 anos de Roundup. A nossa maior tradição é evoluir sempre. O repolho roxo representa hoje uma fatia de 10% da produção no Brasil. 90%, portanto, é do repolho verde. Só que, o repolho roxo ele tem um valor agregado
todo especial. É por aí, né, Paulo? Por que que esse repolho e essa porcentagem que é menor tem um valor tão diferente? Legal, Bruno. Bom, primeiramente, a cor já fala tudo, né? A cor é super atrativa, tá? Então, quando você prepara uma salada e você coloca o repolho roxo na salada, combinando com outras cores, você tem uma salada que chama atenção, né? Então, o que nós fazemos é o seguinte, o repolho verde a gente pode consumir de várias maneiras, cozido ou cru. O roxo, preferencialmente cru, para manter aquela cor linda na salada, tá? Então essa é a ideia do repolho roxo, ou seja, é ornamentar, mas também com qualidade organoléptica, trazendo sabor e trazendo também o que ele tem de bom, que são muitas fibras, né? Quais são as principais características de cultivo desse repolho? O repolho roxo, ele não diferencia muito do repolho verde, né? Então vale a questão de você ter um solo bem adubado, um solo que tem um pH bem estável, tá? A questão dos manejos de cultivo são os mesmos, né? Então, em relação ao cultivo de campo, ele não é tão diferente do repolho verde, não necessita nada especial. Campo aberto, normalmente. Sanidade, né? A gente sabe que para ter uma produção frutífera, né, dar resultados, sim, o produtor tem que tomar cuidado com a saúde de qualquer cultivo que seja. Claro. Como que é nessa questão do roxo? O roxo, ele tem... A principal doença de repolho em geral é a bactéria chamada Xanthomonas, tá? Então o repolho roxo ele tem uma tolerância intermediária a Xanthomonas, tá? Então é importante que o produtor ele tenha esse cuidado no preventivo para evitar que tenha uma alta incidência de Xanthomonas no campo, que pode afetar a qualidade final e a produtividade. Para as condições de solo, temperatura, o clima de forma geral, o Brasil é um país onde esse repolho, apesar de 10% da fatia de mercado, ele rende bem? Rende bem, porque é uma genética tropicalizada, né? Então a genética que foi adaptada para o nosso clima tropical, tá? O repolho roxo, e esse em particular, que é o Red Hill, né? Ele tem resistência a Xanthomonas, como eu comentei. Ele tem uma outra característica importante, que é a resistência ao embicamento. O que é isso, embicamento? Quando você tem internamente o centro, o coração do repolho subindo e vai dando um formato como se fosse uma arvorezinha assim, ele vai embicando, e isso perde valor comercial. Se olhar aqui, né, é uma cabeça que tem um formato ideal para comercialização. Nós recomendamos esse padrão de mercado, que varia aí de 1 kg, 1,5 kg, pode chegar até 2 kg quando um espaçamento maior, porque ele é um material que você vai compor com outras espécies na salada, tá? Então não é específico, raramente você vai fazer uma salada só de repolho, tá? Então, nesse padrão que nós estamos vendo aqui, com essa qualidade, ideal. Nós fizemos algumas comparações, né, do roxo com o verde, e eu queria te perguntar o seguinte, tempo de produção, para ficar pronto, para o produtor plantou, o produtor colheu, como que funciona para as duas? É mais ou menos o mesmo período, varia região, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, calor, tá? Inverno, verão, então o número que eu vou dar é um número médio, nós falamos aí de 90, 100, 110 dias, dependendo da região, tá? Então entre 3 meses, 3 meses e meio, a gente está com o ciclo pronto desde a semeadura, né? A gente recomenda fazer transplante, não fazer semeadura direta, prepara a muda uns 20 a 30 dias, transplanta e depois mais o período de campo. Total da semeadura à colheita, vamos colocar 100 dias em média. Dá para fazer cerca de 4 ciclos por ano? Dá para fazer 3 ciclos garantido, né? Tá? 4, ajustando um pouquinho também é possível, mas com 3 ciclos dá para fazer sim. Isso economicamente para o produtor, 3 ciclos garantido, podendo chegar ao 4º, o que significa? Significa que ele vai conseguir, ao longo do ano, ter uma estabilidade de produção e também uma estabilidade de venda, né? A gente sabe que, como todo hortaliça, ao longo do ano você tem variações, tá? Então, ele fazendo isso, ele consegue, ao longo do ano, ter um valor médio que vai permitir que ele consiga ter a lucratividade que ele necessita, né? Fazer um exercício de imaginação, talvez, a gente pensar num ranking das hortaliças que o produtor pode escolher para plantar. Tá. Como você enquadraria o repolho em questão de importância, de facilidade, de retorno econômico? Tá. Eu diria o seguinte,
é aquela questão, né, do quanto eu invisto, quanto eu espero de retorno, tá? Repolho é uma cultura de baixo investimento quando comparado a outras culturas, por exemplo, o tomate, o pimentão, que exige muita mão de obra, né, exige um cuidado mais especial. O repolho ele é rústico, e essa rusticidade permite com que ele tenha menos investimento na produção, tá? Consequentemente, o preço médio do repolho espera-se que ele é inferior por quilo vendido ao preço médio de outras hortaliças, tá? Então essa é uma questão, mas assim, a lucratividade ela vai acontecer desde que a gente consiga realmente ter um padrão de produção legal ao longo do ano. E aí, curtiu o conteúdo? Semana que vem tem mais. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana maravilhosa para você e até a próxima!